Para mim é uma honra muito grande participar dessa série Presbiterato Bíblico. Eu particularmente acredito que uma das áreas nas quais a Igreja Presbiteriana do Brasil precisa trabalhar mais e desenvolver-se mais é exatamente na área do presbiterato, do pastoreio feito não pelos pastores que se formam no seminário, mas pelos pastores presbíteros que são eleitos pelas nossas comunidades, de entre as próprias comunidades. Entra pastor, sai pastor, mas os presbíteros permanecem ali. Eles são os verdadeiros pastores da comunidade, num certo sentido. E eu acredito que essa série Presbiterato Bíblico, ela tem essa missão e esse objetivo, que é resgatar a visão bíblica do que seria realmente o presbiterato da perspectiva do pastoreio. Por isso eu estou extremamente honrado, feliz, satisfeito em participar dessa série. A palestra que me cabe aqui na série, esta palestra, é com relação à exclusividade do presbiterato masculino. Deixa eu explicar. Nós vamos falar aqui, nos próximos minutos, a respeito do fato de que, biblicamente falando, o pastoreio, a liderança, o exercício do oficialato na igreja é uma ação exclusiva do homem cristão qualificado. Eu sei que existem muitas coisas na área de presbiterato que são polêmicas. Por exemplo, se poderia questionar a questão da pluralidade de presbíteros no pastoreio, ou até mesmo o fato de que, como eu mencionei, cada presbítero é um pastor. Mas talvez não exista um ponto que seja mais debatido e mais discutido hoje, nessa questão do presbiterato, do que essa afirmação de que ele é uma prerrogativa do homem cristão qualificado. E a razão para essa polêmica é que, para a mente moderna, para a percepção moderna, a exclusão da mulher de qualquer função soa como alguma coisa discriminatória, preconceituosa, machista e sexista. E é claro, quando nós dizemos que o presbiterato, o pastoreio, a liderança da igreja, ela tem que ser exercida exclusivamente por homens cristãos qualificados, é claro que essa ideia, esse conceito, imediatamente pode soar no ouvido de muita gente como sendo alguma coisa eminentemente machista ou preconceituosa. Sobre isso eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, eu acredito, juntamente com muitos outros pastores e presbíteros e muita outra gente dentro da nossa igreja presbiteriana, de que devemos lutar com todas as forças contra a discriminação feita contra a mulher. Qualquer tipo de discriminação feita contra a mulher ou contra qualquer outra pessoa em termos de cor, de pele, ambiente social ou status financeiro é pecado. E Tiago fala disso no seu capítulo 2, na sua carta, quando ele repreende ou condena ou critica as comunidades às quais escreve, exatamente porque estavam fazendo acepção de pessoas com base em critérios que não são os critérios da palavra de Deus. E nós sabemos que através da história a mulher vem sofrendo muita discriminação, ela vem sendo oprimida, ela vem sendo explorada e humilhada. Por isso, num certo sentido, nós até recebemos com muita alegria algumas das ideias e dos avanços e das vitórias obtidos pelo movimento feminista, que deu à mulher o direito de exercer sua cidadania plena em muitos lugares, o direito de voto, salário igual quando ela faz o mesmo trabalho que um homem, o direito de ir para uma universidade, enfim, tantas outras coisas boas, tantas conquistas que foram obtidas pelo movimento feminista, com as quais nós concordamos e nos alegramos e nos regozijamos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, iniciando essa palestra, é que nós nos aliamos e lutamos ombro a ombro com aqueles que protestam contra a opressão da mulher, a discriminação, a humilhação da mulher. A segunda coisa que nós temos que observar é que nós precisamos ter cuidado na nossa luta em favor dos direitos da mulher, para que nós não ultrapassemos os limites que foram estabelecidos pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E nós acreditamos que, biblicamente falando, homem e mulher são absolutamente iguais, foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles têm a mesma dignidade, o mesmo valor diante de Deus. Contudo, Deus atribuiu ao homem e à mulher papéis distintos, papéis diferentes. E aqui os evangélicos se dividem em duas posições, que eu quero
qualificá-las da seguinte maneira. Primeiro, nós temos a posição igualitarista. Os igualitaristas dizem que Deus criou o homem e a mulher iguais e que, portanto, não pode haver subordinação de um ao outro, porque qualquer tipo de subordinação implica em desigualdade, implica em superioridade de um contra a inferioridade do outro. Então, os igualitaristas dizem que Deus criou não só o homem, mas a mulher, a sua imagem e semelhança, deu a ambos os mesmos direitos, e que aquela subordinação que aparece lá no livro de Gênesis, quando Deus disse à mulher que o desejo dela seria para o marido e que o marido a haveria de dominar, que esse efeito da queda foi abolido com a redenção em Cristo Jesus. E que, portanto, na igreja não se pode mais falar de hierarquia com base em sexo, porque em Cristo somos todos iguais. Os igualitaristas, portanto, eles defendem que a mulher tem direito a exercer o pastorado, a pastorear o rebanho, a liderar o rebanho de Deus, o povo de Deus, e, portanto, a assumir todas as funções e ofícios que estão disponíveis dentro da igreja. Mas tem uma segunda posição, e essa posição é chamada de complementarista. Essa posição não nega que Deus criou o homem e a mulher iguais. Na verdade, afirma isso com muita clareza e com muita tranquilidade. Por outro lado, ressalta o fato de que igualdade não significa a dissolução de marcas ou níveis de hierarquia e papéis diferentes. Os complementaristas, o nome já está dizendo, dizem que homem e mulher se complementam porque exercem papéis distintos. Deus atribuiu ao homem, na própria criação, no ato de criar, o papel de líder, de cabeça, de guiar a família, guiar a igreja, enquanto que à mulher lhe foi dado o papel, não menos importante, de colaborar com o homem, sendo a sua ajudadora, sendo-lhe submissa, e os dois se complementam, um papel complementa o outro. E aí nós temos o bom andamento da família, o bom andamento da igreja. E, via de regra, os complementaristas apelam para a analogia que nós encontramos na Trindade. Porque nós sabemos que na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em glória, honra, poder e majestade. Isso é o que a nossa boa teologia reformada afirma. O Pai não é mais glorioso do que o Filho, que também não é mais glorioso que o Espírito Santo. Todas as três pessoas da Trindade recebem a nossa honra, o nosso louvor e a nossa adoração. Contudo, quando chega na parte de salvar o homem, de elaborar o plano da salvação, por assim dizer, a Trindade se organiza de tal maneira que o Pai envia o Filho e os dois enviam o Espírito Santo. É nesse sentido que Jesus disse em certa ocasião que o Pai era maior do que ele. Ou seja, no plano da salvação, as pessoas da Trindade assumiram papéis diversos. E, nesse sentido, o Filho se subordina ao Pai que o envia. Ora, o fato de que o Filho se subordina ao Pai que o envia, não quer dizer que o Filho é inferior ao Pai. Quando, por exemplo, a Bíblia manda que nós nos sujeitemos às autoridades civis, que a gente obedeça aos governantes, isso não quer dizer que os governantes, como seres humanos, eles são melhores do que nós. Nós somos seres humanos iguais ao presidente da República, iguais aos ministros, aos senadores. Não há diferença de ser ontológica. Contudo, eles exercem um papel que os coloca hierarquicamente numa posição superior. E eu devo estar submisso a essa autoridade, é claro, enquanto ela não fira os princípios da palavra de Deus. Da mesma forma, quando a Bíblia manda que os filhos obedeçam aos pais, que se subordinem aos pais, a Bíblia não está de maneira nenhuma dizendo que os pais, enquanto seres humanos, são superiores, melhores, mais dignos do que os filhos. Mas simplesmente está atribuindo